Então, eu vou ser breve, né? Agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de conversarmos. Eu repito algumas coisas que eu falei ontem e tal, mas eu acho que é importante fazer algumas provocações para ver se a gente, para ver em que contexto a gente consegue se encaixar dentro do projeto, tá? Então, como eu cheguei a comentar ontem, a gente tem as atividades aqui na universidade, em toda a universidade, né? Eu não posso falar da universidade em geral, de todas as realidades, eu tenho alguma noção, né? Porque algumas coisas atingem a todos e algumas coisas são peculiares à universidade onde eu trabalho, né? Então, eu estou aqui em Pelotas, no FEPEL, o Sul fica longe demais das capitais, né? Eu acho que a USP é diferente, talvez, pelo que eu percebi, lá na Bahia, o professor Clemente eles têm uma máquina muito boa, né? Eu acho que chegou a ser a melhor do país. Mas então, dentro dessas atividades que a gente tem que desempenhar, de ensino, pesquisa, extensão, administração, a gente tem que se dividir, né? Então, dificilmente se faz tudo. Eu falei para vocês ontem, estou no segundo mandato da direção e pretendo, e termina o ano que vem, né, da minha unidade. Isso aí me dá a possibilidade de participar, porque caso eu não tivesse na direção, ainda não conseguiria. Dentro das universidades, né, os pesquisadores têm que passar em instâncias superiores para poder participar de projetos e designar tempo a esses projetos, né? Mas então, a gente também tem que se organizar para que a nossa pesquisa seja direcionada ao projeto e os nossos alunos de graduação e pós-graduação também trabalhem no projeto, né? Porque se a gente começar a fazer coisas muito díspares, a gente não consegue tempo para tudo. Eu estou aqui no programa de pós-graduação da modelagem matemática. A princípio, os programas que vão participar são de metrologia, né? De pós-graduação, mas uma coisa que a gente pode fazer ao longo do tempo, né, é tentar agregar pessoas de outros programas, como computação, como matemática, como física, né? Eu acho que isso aumentaria as nossas possibilidades. A gente, na universidade, acaba fazendo muita coisa, né? E eu faço muito serviço de zelador aqui. Agora, por exemplo, eu me tive que empenhar muito na aquisição de novo prédio. Finalmente, depois de muito tempo, a gente conseguiu um novo prédio. E o CPMET, onde era essa... Porque na universidade a gente tem departamento de meteorologia aqui, a gente tem o Centro de Previsões e Pesquisas Meteorológicas, que era num bairro separado, que era aqui onde tem o radar. E a gente agora mudou esse prédio aqui do radar para o segundo andar desse prédio aqui, tá? Então, outra coisa que a gente focou muito nesses últimos tempos foi a atualização do radar meteorológico. O radar meteorológico é praticamente o estado da arte, né? Um radar da Vaisala, que é o banda S. É polarização simples, na verdade, mas é um VPN 9, tá? A gente atualizou todo o equipamento, com exceção da construção da nova torre, que deve ser feita no futuro. Mas como a gente não atualizou a torre, não atualizou o radome, né, tivemos o azar de queimar os rotores aqui, que fazem o giro da antena. Então, a grande lição, né, que a gente tem há bastante tempo, né, a universidade ela não tem um perfil operacional. Então, a gente tem que ter, acima de tudo, um contrato de manutenção para ter um equipamento desse, porque mesmo que nós tenhamos recurso financeiro, as instâncias onde os processos de compra passam na universidade é bastante lento, né? Por exemplo, a vinda dos técnicos da Vaisala para virem ao Brasil é um parto, né? A compra de equipamentos ficam presos no porto por algum tempo, né? A gente, na época da pandemia agora, um container podia ficar parado no porto por um tempo maior ainda. Então, a gente tem todas essas dificuldades, tá? Eu estou tentando resolver esse problema de manutenção do radar, ter um contrato de manutenção do radar através do CEMADEM, tá? Eu conversei com o diretor lá, que era o professor Oswaldo, que foi meu orientador na época de iniciação científica ainda,
tempo isso. E o Oswaldo acenou, né, uma possibilidade de termos uma manutenção do radar via CEMADEM. Bom, aí tem todo um processo via fundação, porque dinheiro para entrar na universidade é muito difícil, né, na universidade pública. Mas eu falei isso aí do radar, né, e da estrutura, porque eu vou falar mais à frente aqui, eu acho que fica para uma reflexão, e as universidades podem atacar mais a previsão regional, local, por exemplo, assimilação de radar, né? Quando foram criados os centros regionais, como o Cinepar, o PEPAGRE, La Cirana, tinha um intuito de que a previsão mais regionalizada fossem feitos nesses centros. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem na prática um centro regional, que pode vir a ser criado dentro da universidade por essa estrutura, né, que a FEPEL tem. Então, ontem eu mostrei, né, o slide sobre a evolução dos cursos de pós-graduação, agora eles migraram de 3 a 4 para fortemente entre 4 e 5, né? Então, a gente tem que participar desse tipo de projeto nacional, internacional. É interessante para a gente colaborar e tem que aparar algumas arestas para convencimento dos colegas, né? Então, a reflexão que eu faço é o seguinte, né? A gente tem agora, no contexto de pós-pandemia, uma evasão média de 30% dos alunos, tá? Aqui na UFPEL, mais ou menos. Essa evasão ela é maior em cursos de exatas. Tá? Hoje em dia, o pessoal tem muita oportunidade, né, de certa forma. A gente tem aí, de graduação, foram 104 cursos, caiu para 98, agora acho que tem uns 100 cursos de graduação dentro da universidade. Por diferentes razões, tá? A gente não precisa elencar aqui. Então, aquele aluno que tinha uma preferência por exatas, por exemplo, ele tinha alguns anos atrás, quando eu era aluno, alguns anos atrás não, bastante, quando eu era estudante aqui, a UFPEL tinha 50 cursos de graduação, hoje ela tem 100, né? Então, o estudante que tinha um viés de exatas, ele tinha poucas opções. Hoje em dia são várias opções. Os alunos, como entram muito novos, o que eles fazem? Ficam transitando entre um curso e outro. Né? A gente tem uma vulnerabilidade social bastante grande, né? 50% dos alunos dependem de bolsa, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio transporte, né? Então, isso é uma dificuldade bastante grande. Ontem a gente recebeu a notícia de mais um corte nas universidades que estão viabilizadas a partir, acho que agora de outubro, novembro, né? Esses contratos de desempenhos de limpeza e segurança não vão ser pagos, né? Bom, então a gente aqui geralmente surge a seguinte questão, né? É interessante a gente mandar alunos para fazer pós-graduação em outras instituições, como o INPE, né? E resolver problemas do Manã, ou resolver problemas do Monan na universidade entrando para o projeto, né? Bom, aí eu acho que surgem prós e contras, né? Quando eu estudava, eu dizia, olha, quando era estudante, eu achava mais interessante ter uma oxigenação, para não pegar todos os vícios e virtudes da mesma instituição. Então, no meu exemplo, eu fiz a graduação aqui, fui por INPE fazer o mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu disse, olha, no mesmo local eu não quero fazer, embora eu tenha gostado muito. Teria, então, sair para o exterior ou fazer no outro instituto dentro do INPE. Eu acabei fazendo na CAP, com o Haroldo, tinha uma bolsa FAPESP na época, né? Era um projeto muito bom. Mas, por outro lado, a gente também tem que procurar reter os nossos alunos, porque os nossos programas de pós-graduação, eles precisam de alunos, eles são avaliados pela CAPES. A CAPES, na área de geociências, faz uma análise comparativa que eu não acho justa. Teve uma época aqui que o nosso programa aumentou um monte a pontuação e disse, vocês não vão aumentar de nível porque os pares também aumentaram. Para alguém aumentar, alguém tem que cair. Tá? Então, já na área de multidisciplinar, onde eu estou ali na modelagem matemática, isso não acontece. Então, a gente tem uma falta, né, de mão de obra e isso tem que se agravar agora, né?
Agora, a gente sempre tem a sorte de conseguir alunos muito bons, muito dedicados. O grupo de assimilação e do INPE, muitos passaram por aqui, né? Bom, o João foi aluno daqui, o Gustavo foi aluno daqui. Agora, mais recente, o César foi meu aluno, né? E vários outros que passaram por aí. Tá? Então, o caminho, né, é a gente motivar os docentes e pesquisadores da universidade a motivarem seus alunos, né? Mas os docentes, a gente tem que abordá-los de forma muito clara, né? Porque quando eu convidei o pessoal, eles disseram, olha, a gente tem, obviamente, que participar, né? A gente tem que publicar, mas eu vou ter, participando de um projeto grande, eu preciso de horas, né? Eu tenho que ter contrapartidas, eu vou querer ter bolsa para o meu programa. O programa, inclusive o projeto contempla, né, bolsas para os docentes dos programas que participam de pós-graduação, né? Mas só contrapartidas de viagem, participação em congressos. Eu disse, olha, nesse momento a gente está numa fase de convite, uma fase de elaboração, né? Ao longo do trabalho, a gente tem que ver como as coisas acontecem, se os projetos financiados são aprovados. A gente também pode tentar projetos nas nossas agências locais, né, como a Fabergs aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. Bem, como eu falei, né, as universidades elas podem trabalhar muito nessa questão local da assimilação, e o radar é um caminho para isso. Estudar fenômenos típicos da região, né? A gente tem um projeto aqui com a CE, eles precisam muito de metrologia, precisam de muito desenvolvimento, eles têm problemas para resolver, bastante práticos, né? A gente está atacando, por exemplo, vou mostrar aqui o slide essas questões de nowcasting que acabam derrubando as torres de transmissão, né? Esse aqui é um exemplo de um caso que ocorreu, acho que em janeiro desse ano, se eu não me engano. As torres viram, parece maquete de papel, né? Dependendo do fenômeno que ocorra, pela força do vento, muitas vezes derrubam as torres. Aí são vários usuários sem energia elétrica. As companhias elas são penalizadas por isso, né? Elas têm um tempo de resposta. Então, tem um projeto coordenado pelo professor Calvetti, do qual participo, para a gente atacar esse tipo de problema. Na verdade, ele propôs a técnica de blending, né, para tentar fazer uma previsão de nowcast, né? E eu, como aluno de mestrado, estou tentando, por rede neural, fazer uma previsão desse tipo de evento. Então, bom, o objetivo, obviamente, a gente tem que estimular o aumento da massa crítica dentro da universidade, né, em assimilação de dados. Eu tenho colaboradores, assim, mas ninguém tem assimilação como essa linha de pesquisa. Mas aqui, a UFPEL em especial, por ter o CPMET, ela tem um certo privilégio, né? Porque as universidades elas já não têm dentro das suas unidades profissionais de TI, engenheiros, né? Metrologistas operacionais. Geralmente, toda vez que se precisa de um técnico de TI, a gente abre uma ordem de serviço para ser atendido por uma pró-reitoria. Mas no caso da Faculdade de Meteorologia, por termos o CPMET, acaba que a gente tem um técnico de TI, a gente tem um analista, a gente tem um técnico de eletrônica, a gente tem 6 previsores, né? 6 previsores, eu vou dizer, é bastante. Eu não sei nem se o CPTEC tem isso hoje. O INMET, né, na verdade, que faz a previsão operacional. Então, não sei, então a gente tem uma estrutura que convencendo as pessoas, né, estimulando as pessoas, eu poderia contribuir muito para o projeto. E a questão do radar, como eu falei, é um atrativo para assimilação de dados de radar, né? Porque radares são muito poucos na região sul do Brasil, praticamente tem o da aeronáutica ali com outra finalidade,
Então, eu não vou me estender, eu deixo aqui mais como uma reflexão que eu falei, e depois a gente pode debater um pouquinho sobre isso.